Abra sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo. Mateus capítulo 3. Está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. Ainda, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém? Então fecha mais uma vez os teus olhos e ore ao Senhor, agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Deus, muito obrigado pela leitura desse texto. Por favor, me ajuda a colocá-lo de uma forma clara, transparente e abençoadora a todos esses queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Por favor, mistura as tuas palavras às minhas palavras, para que o teu Espírito Santo nos ministre nesta noite, nos dê capacidade de entender aquilo que o Senhor deseja que entendamos, para que ao sairmos daqui tenhamos uma semana de grandes oportunidades e também de frutificação. Olha para o coração de cada pessoa que veio aqui nesta noite, quer seja um cristão ou não, quer acredite na palavra ou não, quer tenha vindo com algumas necessidades pessoais, naturais ou espirituais. Trata, Senhor, a todos nós nesta noite de forma plena, de maneira que nosso coração se encha da Tua palavra, esse lugar continue cheio da Tua glória, e o Teu mover surja, aconteça aqui de forma surpreendente. Queremos ouvir a Tua voz. Então, Pai, usa-me, usa esse canal humano, usa-me. Fala através de mim tudo aquilo que o Senhor quer falar nesta noite a todos. E nos abençoa, porque a Tua palavra é abençoada. E pela fé nós cremos nos resultados dela.
dessa semente poderosa que está sendo plantada dentro de nós. Muito obrigado por esse tempo de convivência contigo, também aqui no templo. Que ele seja produtivo, que ele acrescente em nós aquilo que está faltando ou esteja faltando, para que sejamos melhores, seres humanos melhores, servos e servas melhores, pessoas melhores para esta sociedade que não te conhece. Trabalha nosso coração agora, Pai. Em nome de Jesus. Posso ouvir o amém? Amém. Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, esse texto já foi pregado, é um texto que tem uma mensagem extraordinária sobre um dos homens que foi o último profeta que nós conhecemos, chamado João Batista. É claro que nós, ao lermos o texto, encontramos algumas dificuldades, né, de entender como é que um homem poderia viver num deserto comendo gafanhotos e se alimentando de mel silvestre, vivendo com aquela roupa tão esquisita que eu acho que seria quase que impossível ou tremendamente incomum para nós pensar que alguém poderia viver daquela forma nos dias de hoje, né? Completamente impossível, ainda que vivamos num planeta tão extenso, um planeta tão grande, e provavelmente encontremos ainda nesse planeta algumas coisas meio esquisitas, algumas situações complicadas, mas na verdade a Bíblia diz que esse homem deixou a sua casa e foi para o deserto, e lá no deserto ele viveu durante muitos anos da sua vida. Ele viveu dedicando-se à pregação de um evangelho num lugar que não havia ninguém para receber aquela mensagem. Diz a palavra de Deus que as pessoas iam ao deserto para ouvi-lo, iam ao deserto para saber que mensagem era aquela. E olha que a mensagem de João não era uma mensagem suave, a mensagem de João não era uma mensagem leve, não era uma mensagem desejada de ser ouvida por muitas pessoas, por exemplo, nos dias de hoje, porque era uma mensagem que provocava uma reação muito forte na vida daquelas pessoas, porque era a mensagem que levava as pessoas a se arrependerem de serem como elas eram. E tantas quantas passassem por aquela experiência, era levada também a dividir o que tinha com quem não tinha absolutamente nada, porque esta era a evidência da transformação pela pregação da palavra por João Batista. Quando uma pessoa ouvia aquela mensagem, uma mensagem dura, arrependei-vos e credes. Alguns curiosos, como por exemplo diz o texto, que os fariseus iam lá para investigar, eles não iam ouvir para receber o conteúdo transformador daquela mensagem, eles iam por curiosidade, para poder criticar, condenar, julgar, e pegar alguma coisa que pudesse até mesmo fazer com que o trabalho de João Batista fosse interrompido, fosse impedido de ser realizado. Então, o próprio João viu que esses fariseus e saduceus iam para ver o que ele estava fazendo, e numa destas atividades, num destes batismos, ele percebeu a presença destes homens, e então os chamou de raça de víboras. Eu não sei te dizer o que é isso, raça de víbora. Não deve ser uma coisa muito boa. Não deve ser uma crítica muito interessante, muito suave também não. Mas ele chamou aqueles religiosos da sua época de raças de víboras. E ele disse assim: produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eles se autoafirmavam. Eles diziam, olha, nós somos o que somos e estamos acima da média.
Hoje é interessante nós pensarmos que muitos não estão acima da média, mas estão acima da mídia. Não é? Mas naquele tempo ele disse o que disse, porque os saduceus e os fariseus se achavam os tais, os mais importantes religiosos daquele lugar, e por esta razão, eles se declaravam assim, porque diziam que havia uma ligação, eram descendentes do pai Abraão. Eles tinham essa confirmação como muletas. Eles se colocavam numa postura assim, porque pensavam que por ter uma linhagem como Abraão, dava a eles a condição de já serem o que eram, e de terem o que tinham. Mas João Batista jogou um balde de água fria naqueles religiosos, porque na verdade isso não era o mais importante. Importante era o arrependimento, e o arrependimento fazia com que as pessoas se tornassem melhores, fazia com que as pessoas pudessem olhar para as outras no mesmo nível de igualdade, e perceber que na verdade, diante de Deus, perante Deus, todos nós somos iguais. Então a mensagem de João Batista foi uma mensagem extraordinária, porque trouxe exatamente esta visão, uma visão que para aqueles religiosos foi algo assim, de um prejuízo muito grande em termos de religiosidade. E então ele disse: eu vos afirmo a vocês, que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Quando ele faz menção disso, ele está dizendo que o que eles tinham, o que eles conheciam e o que eles eram, não tinha um valor espiritual de qualidade. Deus não reconhecia, sabe? Aquele crente que se autoafirma crente, aquela pessoa que se autoafirma um religioso, uma religiosa, mas que não teve experiência com Deus, não experimentou o melhor de Deus, não passou pelo novo nascimento, não foi transformado pelo poder do nome de Jesus. Essa pessoa precisa fazer uma avaliação, uma reflexão e pensar que precisa realmente de Deus, mas não de um Deus de fachada, não de um Deus de vitrine, não de um Deus qualquer, mas um Deus de relação, de intimidade, de interação, de convivência. Diga comigo, um Deus de convivência. Ou seja, um Deus do dia a dia, o Deus das 24 horas, o Deus do trabalho, o Deus da escola, o Deus da universidade, o Deus que te acompanha, o Deus que vai com você aonde você estiver, onde você quiser. Um Deus que é capaz de proteger, um Deus que é capaz de cuidar, um Deus que se torna porto seguro nas horas mais difíceis da vida, quando tudo parece que está acabado, quando tudo parece que está perdido, esse Deus surge, e então com muito amor, com muito poder, com muita graça, bondade e misericórdia, vai restaurando, vai refazendo, vai construindo o que está destruído, vai organizando o que está desorganizado, vai fazendo algo extraordinário, porque Ele é Deus, e se Ele quer, Ele faz. E se Ele não quer, Ele não faz, mas continua Deus. Continua Deus. Aqueles religiosos foram surpreendidos, porque na verdade eles eram apenas religiosos e não davam frutos. Algumas pessoas pensam que para dar frutos é preciso manter-se no templo, é preciso ser um frequentador de honra de algum lugar. É preciso ler a Bíblia muitas vezes por ano. Mas tem também aqueles que pensam que não precisam de nada disso, que bastam dizer que são religiosos, que bastam dizer que conhecem a Deus, e conhecem a Deus porque os seus familiares passaram, é aquela tradição. Outros porque aprenderam na escola, porque antigamente, né, queridos? Antigamente na escola se aprendia sobre a criação do mundo.
ainda que o nosso Brasil seja laico, nós temos ou tínhamos a felicidade de podermos ter pessoas dando aula de religião nas escolas, independente da sua defesa religiosa, do seu credo religioso. Hoje tudo isso está sendo acabado, está sendo banido. As escolas confessionais estão tendo problemas para explicar a origem do universo às crianças. As nossas crianças não estão aprendendo mais sobre a origem do universo. Quem foi que criou? Nós estamos vendo uma perda religiosa extraordinária, como se aprender sobre isso não fosse importante. E aí nós vamos acompanhar um mundo, um país como o nosso e tantos outros países, se perdendo cada vez mais, se afundando cada vez mais vazio de Deus e distante de Deus, porque hoje nem as famílias estão passando para os filhos a verdade bíblica, nem as escolas estão ensinando mais o conteúdo religioso. E alguns cristãos se autoafirmam pensando que só vir ao templo, que só vir a EBD, que só ser dizimista, que só fazer algumas boas ações, já se posiciona como algo extremamente importante, quando a Bíblia diz que não. E aqui está a prova de que esse relacionamento falho, a prova de que esse relacionamento estático, quantas vezes oscilante, não leva ninguém a lugar algum. João identificou isso naqueles religiosos que demonstravam exatamente um vazio muito grande das coisas de Deus. E ele então disse: raça de víboras, raça de víboras. Eu não sei o que pode ser isso, mas ele o chamou assim, de raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ou seja, vocês são religiosos, vocês desviam pessoas dos caminhos de Deus, vocês pensam que vocês vão escapar da condenação, vocês pensam que vocês vão escapar do juízo, e aí ele continua dizendo: produzam fruto digno de arrependimento. Eu queria conversar um pouco com vocês nesta noite sobre esse tema. Qual é o tema? A evidência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Vamos repetir? Evidência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos primeiro entender que o fruto do qual João Batista está falando, do fruto que ele está se referindo, do qual este homem de Deus estava praticando e colocando aqui para aqueles religiosos, era evidenciado de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Fé verdadeira é o resultado da transformação de vida que se evidencia pelos frutos. Frutos que são conquistados, frutos que são alcançados pela vida de testemunho, mas não só pela vida de testemunho, mas também pela prática da palavra de Deus. Às vezes nós falamos que somos de Deus, mas não, na verdade evidenciamos que somos de Deus, porque logo que surge na nossa estrada alguma dificuldade, algum problema, nós nos apavoramos. Nós nos sentimos medrosos e impotentes de lidar com aquela situação. Eu creio que você que está aqui nesta noite já tenha passado por alguma circunstância parecida, um filho que ficou doente, uma filha que experimentou algum momento difícil, a ausência do trabalho, ou a perda do trabalho, ou uma circunstância que aconteceu inesperadamente, trouxe preocupação, trouxe medo, trouxe, na verdade, um sentimento de impotência. Quantas vezes, diante de uma crise, nós nos sentimos impotentes? Há pouco tempo atrás, passamos por uma muito forte, muito grande. E a sensação que realmente vivemos naquele período foi de impotência. Não sabíamos o que fazer. Aliás, quem sabia o que fazer? O planeta não sabia o que fazer.
mas nós passamos, mas nós superamos. Alguns não conseguiram, outros com muitas dificuldades chegaram a algum pouco mais de tempo. Graças a Deus nós estamos aqui. Diga isso, diga, graças a Deus eu estou aqui. Mais uma vez, graças a Deus. Mexe com uma pessoa que está do teu lado e diz para ela, você também, graças a Deus. Você está aqui. Obrigado. Não foi fácil. Foi fácil para quem? E o medo, hein? E o medo? E o medo? Quantas vezes nós ficamos sem respostas, né? Quantas vezes nós ficamos sem respostas? E ainda passamos por algumas dificuldades na nossa família, ou acompanhamos na família de alguém, como estamos fazendo lá com o Charles, nosso irmão, nosso amigo. Estamos vendo lá o sofrimento, a dor. Estamos vendo a tristeza. A sensação que nós temos é que, hoje, conversando e orando com o Charles lá no gabinete, é de tamanha impotência e desesperança. Mas quando nós somos levados a pensar num Deus que é tão grande, que é o Criador, sustentador de tudo, um Deus que tem acreditado em nós, um Deus que tem depositado sementes dentro de nós. Ontem, pregando lá no Rio de Janeiro, eu falei sobre isso. Sabe, Deus tem posto dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos. Deus já colocou dentro de nós tudo que nós precisamos para fazermos pessoas felizes, para sermos felizes e fazermos pessoas felizes. Sabe quem foi que disse isso? Foi o líder dos apóstolos, lá na sua segunda carta, no primeiro capítulo, do versículo 3 em diante. Ele disse: Deus já colocou dentro de vocês tudo que vocês precisam para serem felizes e fazerem outras pessoas felizes através do encontro que tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você já tem tudo o que precisa. Talvez algumas coisas não estão em evidência porque você ainda não as potencializou. É preciso que você descubra o que tem dentro de você, é preciso que você descubra as sementes que foram colocadas em você, para que você então as valorize, potencialize e as retirem de dentro de você, para que vocês sejam bênçãos e abençoem a vida de muita gente. Era sobre isso que João estava falando, mas aqueles religiosos estavam tão embriagados de religião, de si mesmos, e de um conceito de autoafirmação de que eram parentes, eram da linhagem, tinham uma ligação extrema, importante, que os validava como religiosos. Então eles achavam que estavam numa posição melhor do que as demais. E eles não conseguiam evidenciar de verdade aquilo que tinham, aquilo que possuíam. Meu irmão, minha irmã, Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa. Diga isso, Deus já colocou dentro de mim tudo o que eu preciso para ser feliz e fazer muitas pessoas felizes. Sabe, quando Deus põe uma semente dentro de você, Ele vê uma árvore. E quando Deus dá uma árvore para você, Ele vê um pomar. Então, se você não tem feito algumas coisas que são importantes, se você não tem realmente evidenciado a manifestação do poder de Deus na sua vida, talvez seja porque esteja faltando você enxergar, você visualizar, você contemplar dentro de si mesmo estas sementes que ainda não foram potencializadas. A viúva
foi procurar o profeta. E quando ela chega lá no profeta, ela diz: meu marido morreu, eu não tenho com quem pagar as minhas contas, e se eu não tiver dinheiro, vão levar o meu filho. E o meu filho era exatamente aquele que traria a provisão para dentro da casa, e se ele for levado, eu perco a minha provisão. E aí o profeta olha para aquela mulher e diz para ela assim: o que é que você tem dentro da sua casa? E por alguns momentos ela não consegue descobrir o que tinha dentro de casa, até que ela se lembra que tinha dentro da casa dela um pote com uma porção de azeite. Presta atenção. Ela não sabia que tinha um pote de azeite dentro de casa. Mas no momento em que ela descobre, o profeta diz: vai para casa, pega o azeite, pega todos os vasos lá com seu filho possíveis e encha os vasos vazios. E ela vai para casa, chega em casa, reúne o filho, chama o filho recolhe na vizinhança as vasilhas possíveis vazias, e quando ela começa a pegar aquela pequena porção de azeite, ela vai enchendo uma por uma daquelas taças, daqueles vasos enormes. Sabe por quê? Porque ela descobriu, ela se lembrou que havia algo dentro de casa que podia ser usado, que podia ser potencializado. Sabe o que Deus fez? Deus potencializou o que ela possuía. Mas até aquele momento, ela tinha uma porção de azeite, mas não sabia que tinha porção de azeite. Meu irmão, o que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário. Se você já entendeu a mensagem, se você já entendeu a palavra, se você já recebeu a palavra, Deus já colocou dentro de você essa porção. Deus já colocou dentro de você essas sementes. Agora você precisa descobrir o que você tem e potencializar isso, e tirar isso de dentro de você para fora, para que você seja abençoado, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que você seja feliz e faça muitas pessoas felizes ao seu redor. Era esta a condenação de João àqueles religiosos, porque eles diziam que tinham, mas na verdade não evidenciavam absolutamente nada de Deus. E ele então chama a atenção daqueles homens, dizendo: produzam aquilo que vocês não têm produzido, fruto digno de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e comecem a viver uma vida diferente da que vocês estão vivendo. Nós precisamos fazer isso. Deus, na sua palavra, exige que nós, que já passamos pelo novo nascimento, enterremos pelo batismo a velha criatura e nasçamos de novo em Jesus Cristo, para produzirmos frutos que permaneçam, que sejam e se firmem no reino de Deus. Surgem então 4 perguntas. A primeira pergunta: quanto tempo faz que você teve a sua primeira experiência com Deus? Para agora um pouquinho e pensa. Experiência mesmo, que você possa dizer assim: eu experimentei Deus de uma maneira tão forte, de uma maneira tão extraordinária, que eu não sei praticamente significar isso, mas eu sei que Deus se fez presente na minha vida. Quanto tempo faz que você teve a sua primeira experiência com Deus? A segunda pergunta: quanto tempo faz que você não dá fruto? Porque aqueles religiosos já tinham uma certa idade, não só a idade de nascimento física, mas também idade na religião dos judeus. Eram fariseus e saduceus, eram pessoas experimentadas nessa educação religiosa, mas quando eles se encontraram com João Batista, imediatamente João Batista reproduziu aquilo que ele vinha percebendo, aquilo que ele vinha vendo a respeito daqueles homens que não produziam em ninguém, muito menos nele, que dirá nos outros o fruto de arrependimento, que é ressignificar a vida, quer dizer para Deus: Deus, eu sei que sou um pecador, sei que sou miserável, salva-me, liberta-me, transforma-me,
cura-me, tira de dentro de mim tudo que não é bom, tira essa árvore que não foi o Senhor que plantou, tira as minhas misérias, trabalha em mim, Senhor, faz uma obra extraordinária na minha vida. Quando alguém faz isso, dá evidências de que de fato quer caminhar na presença de Deus e por Ele ser transformado para uma vida que de fato as pessoas percebam que tem algo diferente. A diferença é essa, não é só falar em Deus, não é só saber que Deus existe, mas é viver e experimentar, é evidenciar tudo aquilo que Deus tem feito. Por mais que você não mereça, por mais que eu não mereça, por mais que nós não mereçamos, Deus pode e quer fazer uma obra extraordinária na nossa vida. Terceira pergunta: para quantas pessoas você já falou de Jesus até hoje? Uma pergunta que precisa ser respondida por você. E a última pergunta: quantas pessoas para quem você falou de Jesus permaneceram na fé, buscando conhecimento? Fruto que permaneça no reino de Deus. Ah, querido, ah, querida, seria tão bom se nós tivéssemos essa capacidade, não só de nos identificarmos com Deus, mas de fazermos com que as pessoas pudessem com facilidade se identificarem com Ele, discipulá-las, levá-las aos pés de Cristo, ensiná-las a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmas. Qual é a evidência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus? Primeiro, diga comigo, nascer do Espírito. Mais uma vez, diga mais forte. Nascer do Espírito. O texto está em João 3, versículo 3, parte B, diz assim: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Vamos ler juntos? Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não poderá evidenciar vida de fé, frutos, vida de arrependimento, frutos de um arrependimento sincero. Então a palavra de Deus diz exatamente, esse foi um encontro extraordinário entre Jesus e um dos homens mais inteligentes, mais cultos do tempo de Jesus. O nome dele era Nicodemos. E a Bíblia diz que, apesar de todo o conhecimento que ele possuía, ele teve uma dúvida. E quando ele teve essa dúvida, ele foi procurar Jesus para tirar a sua dúvida, para esclarecer a sua dúvida. E foi exatamente quando Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele então, meio que sem saber o que pensar ou o que responder, disse: mas isso quer dizer que eu tenho que voltar ao útero da minha mãe? É isso que você está dizendo? E Jesus disse: não, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer do céu, você precisa nascer de uma forma diferente. Jesus então explicou a Nicodemos, aquele religioso, mestre da lei e líder dos judeus, que esse novo nascimento não era voltar ao útero materno, mas sim uma experiência que não se tratava de algo físico, a não ser possuir uma experiência relevante com as coisas de Deus, com o próprio Deus. Nascer de novo do Espírito começa com um encontro espontâneo e sincero, através do arrependimento dos pecados e da entrega do coração a Jesus. João capítulo 3, versículo 16, uma parte deste capítulo, uma parte do versículo, nós encontramos assim: para que todo aquele que nele crê, nele Jesus, para que todo aquele que nele crê, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, qual é a evidência de uma verdadeira fé em Cristo Jesus? Leia comigo. Pode passar. Mais um pouquinho. Não, eu acho que você pulou muito. Você foi lá para o quarto, Arthur.
2. Será que não tem? Pode ser que tenha algum problema aí. Tranquilo, está tranquilo. Segundo lugar, qual é a evidência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus? Quem começou essa obra é extraordinário. Que obra é essa de transformação? É uma obra espiritual, não é uma obra social, não é uma obra física, é uma obra espiritual. Para Nicodemos, inexplicável. Mas para Jesus, completamente capaz de ser compreendida se a ligação for terra e céu, for homem e Deus, Criador e criatura. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8 ao 11, que foi o Espírito Santo que começou esta obra. Não foi, não é e nunca poderá ser uma obra humana, uma obra da carne. Na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Por isso, essa obra é uma obra que começou de uma forma extraordinária, mas ela foi produzida pelo próprio Espírito Santo. Não há dinheiro que possa comprá-la, porque ela se dá divina e poderosamente. Esse ajudar divino é que vai trabalhando em nós, de glória em glória, devagar, paulatinamente, dia após dia, preparando o novo convertido para a frutificação. Jesus disse: sem mim vocês não poderão fazer absolutamente nada. João 15:15. Portanto, precisamos dele, de Jesus, em tudo e para tudo, até para viver aquilo que o Pai planejou para nós. Precisamos da sua graça, dos seus recursos, precisamos da sua liderança e da sua intervenção. Por isso, devemos ir à fonte a fim de poder desfrutar desta bendita dádiva de Deus. Qual é a evidência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus? O resultado do investimento de Deus na vida do novo crente. Qual é esse resultado? Isaías capítulo 5, versículo 2, você abrir aí, você vai ver, está escrito assim: e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Construiu nela um lagar. Ou seja, você é a videira do Senhor. E através de todos esses cuidados dele, ele investe em você, ele investe em nós, ele investe na minha vida, ele investe na sua vida, de forma que o resultado seja um resultado absolutamente positivo, para que você cresça e frutifique. Por isso, Deus continua investindo na sua vida, e o seu Senhor espera que você dê resultado positivo, ou seja, que você dê bons frutos, frutos que permaneçam no reino dele, frutos que testifiquem que você é de fato filho da luz, filho de Deus, transformado e selado pelo Espírito Santo, propriedade exclusiva dele. Jesus condena a esterilidade do crente. Lucas 13, versículo do 6 ao 9, diz que quando Jesus passou pela figueira, ele pediu a ela um fruto, mas ela não tinha fruto. Então, Jesus lança uma maldição para que ela nunca mais dê fruto. Sabe qual é o interessante desse texto? É que a árvore, aquela árvore, era uma árvore que não precisava dar fruto numa estação, ela podia dar fruto em qualquer estação, fora da estação. Mas a figueira é diferente, porque o que determina que ela dê frutos são as folhas. Uma árvore, você procura e você acha os frutos, você já sabe que a estação dela é aquela. Mas a figueira não. A figueira,
representa o momento, a estação certa para dar frutos apenas pelas folhas. Jesus passou por aquela figueira, mas ele amaldiçoou, embora ela estivesse cheia de folhas. Mas Jesus a identificou como uma árvore estéril, improdutiva e sem frutos. Quando ele fez isso, ele apontou para os judeus. Ele disse: vocês, judeus, são como esta árvore. São árvore, estão plantadas, germinaram, cresceram, dão frutos, mas o fruto que vocês estão dando não é o fruto que eu quero. Quero concluir. A lição que Jesus deixou para os religiosos de Israel, que tinham uma liturgia impecável, pompa e religiosidade, mas não dava fruto. Jesus está pedindo que os cristãos em toda parte do Brasil e do mundo deem fruto, multipliquem pensamentos, vocabulário, caráter transformado pelo poder do Evangelho e pelo poder da palavra de Deus. Talvez você pense: não, só de eu vir ao templo, só de eu vir ao culto, só de eu vir à reunião, só de eu participar de um encontro, isso aí já é o bastante, já está bom demais. Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer para você que não. Porque o que evidencia que Deus é Deus na sua vida e que você tem dado realmente frutos que permaneçam no reino dele, é uma verdadeira mudança, é o arrependimento diário, é vida de oração, é multiplicação, vida de santidade, separado para Deus, separado para o mundo, separado do mundo, para um viver diário com Deus, com o Espírito Santo. O verdadeiro cristão, está lá na tela, é aquele que dá frutos, e frutos em todos os sentidos. Ele dá carona para o irmão, ou para um amigo. Ele evangeliza, ele discipula, ele visita, participa financeiramente dos projetos da igreja e do reino, abre a casa para as reuniões de crescimento espiritual e vive a serviço de Deus. Aqueles religiosos não tinham essas características, muito embora as conhecessem. Não viviam. E então tiveram que ouvir da boca de Deus, que era o profeta daquele momento, chamando-os de raça de víboras. Produzam fruto digno de arrependimento. Pessoas que reconheçam que precisam de Jesus. Pessoas que queiram viver por Jesus. Pessoas que queiram abrir mão de algumas coisas, talvez nem tanto de tudo, não é? Mas de algumas coisas. Investir um pouco mais de tempo nas coisas do Senhor. Dividir um pouco do que tem com quem não tem. Fazer algo que seja realmente extraordinário, para que Deus seja glorificado. Talvez você possa fazer isso dentro de casa. Pastor, eu já tenho feito dentro de casa. Uau, parabéns, Deus te abençoe. Pastor, eu estou tentando fazer isso no meu trabalho. Que bom, parabéns, continue, não volte atrás, não desista, é difícil mesmo. Alguém disse para mim essa semana: pastor, é muito difícil. Quem foi que disse que seria fácil? Preguei hoje pela manhã. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, dizendo todo mal contra vós, com o motivo certo. Qual é o motivo certo? Por causa de mim. Sabe, quando você é perseguido, quando você é provocado, quando você é chamado a alguma reação, mas essa perseguição, esses motivos não são motivos
ligados a Jesus, sabe, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos recuperar, que nós precisamos nos consertar, que nós precisamos nos aproximar de Deus, pedir perdão a Deus, dizer, Senhor, eu quero ser melhor, para tratar melhor a pessoa que está comigo, para tratar melhor as pessoas que convivem comigo, para de fato dar frutos. Mas quando você é perseguido pelo motivo certo, e o motivo certo é por causa de Jesus, a palavra de Deus diz que o prêmio que você tem é muito mais elevado do que aquele que você já pode ou pôde ter recebido aqui na face da terra. Tem bênção para quem se arrepende. Tem bênção para quem experimenta o novo nascimento. Tem bênção para quem abre o coração e recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Porque quem faz isso, imediatamente, recebe de Deus tudo o que precisa para ser diferente, para evidenciar a mudança, para levar vidas aos pés de Cristo, para fazer as pessoas felizes, para evidenciar a sua verdadeira fé, uma fé evidenciada pelo encontro com Jesus. Desafio você agora a fechar os seus olhos. Desafio você a fazer a sua autoavaliação, a sua autorreflexão. Faça uma avaliação. Talvez, nesses poucos momentos que nós tivemos aqui, o Espírito Santo de Deus tenha mostrado tantas coisas, tantas sementes, tantos recursos que foram colocados por Deus na sua vida, mas que ainda não foram potencializados. E é exatamente isso que Ele está fazendo, convidando você a potencializar, convidando você a valorizar o que você tem. Valorize o que você tem. Aquela mulher viúva valorizou o que possuía, o que estava dentro de casa, mas ela nem sabia que estava lá. E quando ela lembrou que havia algo dentro da sua casa, ela então foi naquela direção e potencializou de tal forma que o que Deus fez, Deus só fez a parte dela, porque o resto Ele já tinha feito. Ele multiplicou o que precisava ser multiplicado. Talvez nesta noite você esteja entendendo exatamente dessa forma. Eu preciso multiplicar. Eu preciso viver na dimensão do Espírito. Talvez você tenha entrado aqui e essa é a noite que Deus escolheu para você entregar o seu coração para Jesus. Quem sabe você não esteja vivendo uma vida apenas de religiosidade. Você conhece Deus, você conhece a palavra, você talvez até tenha o livro sagrado em casa, mas ainda não conseguiu manter com esse Deus da palavra um relacionamento capaz de mudar a sua história, capaz de mudar a sua vida. E é nesse desafio que eu faço a você agora, que eu convido você a entregar a sua vida para Jesus, a descansar nos braços do Pai, para que Ele continue fazendo o que é preciso fazer. Agora você só precisa fazer a sua parte, se reconciliar com Deus, pedir a Deus, Senhor, eu quero, me ajuda, falta um pouco de coragem, um pouco de força, mas eu quero, eu preciso. E nessa noite eu entendi que o que o Senhor tem para mim é algo muito maior do que eu já tenho vivido. Eu quero potencializar o que está dentro de mim, crendo pela fé, que coisas maiores o Senhor vai fazer na minha vida, minha casa, nos meus negócios. Para que eu, abençoado, reproduza isso na vida de muitas outras pessoas, de tal forma que elas vejam em mim Jesus, que elas vejam em mim a mudança, a transformação, e acreditem que vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Entrego o meu coração para Jesus nesta noite. Recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero evidenciar a minha fé e produzir frutos dignos do teu reino. Recebe-me agora, perdoa todos os meus pecados. Faça esta oração. Senhor, perdoa os meus pecados.
Lava minha mente, o meu coração com o sangue do Cordeiro. Eu sei que sou um pecador. Às vezes eu não quero pecar, mas o que está dentro de mim é muito mais forte. É por isso que nesta noite eu quero abrir um espaço para que o Senhor produza dentro de mim, para que o teu Espírito invada completamente o meu ser, o meu coração, transformando-me, dando-me novas oportunidades, para que eu também fale com as pessoas com quem eu lido, as pessoas que eu amo, algumas até dentro da minha casa, da minha família, que o Senhor é um Deus maravilhoso, mas só vai saber disso quem o experimentar. E eu quero experimentar o Senhor nesta noite. Eu preciso experimentar o Senhor nesta noite. Toca a minha mente, o meu coração, porque nesta noite eu me entrego a Ti. Faz em mim uma obra poderosa, uma obra maravilhosa. Manifesta a Tua glória na minha vida, porque eu entrego a minha vida, o meu coração, o meu caminho ao Senhor. E o faço pela fé, através desta oração, em nome de Jesus.